Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Olha, essa semana foi longa, né? Mas deu para nós aproveitarmos, né? Pelo menos nós descansamos a nossa mente, não foi? Agora nós precisamos retomar as nossas aulas. E hoje nós vamos começar com história. Nós vamos falar sobre o crescimento das cidades. Então, é necessário que vocês façam a leitura, tá? Do texto que nós vamos trabalhar, dos textos que vamos trabalhar nessas páginas. Não adianta só assistir o que a tia está falando para vocês aqui no vídeo. É necessário que vocês façam a leitura de vocês para vocês enriquecerem o conhecimento, porque aqui não dá para a tia falar sobre tudo, como na sala de aula. A gente vai lendo parágrafo por parágrafo e a tia vai explicando. Aqui a tia fala de uma forma geral. Por isso que a tia sempre orienta vocês fazerem a leitura, para vocês enriquecerem o conhecimento de vocês, tá bom? Então, vocês irão ler a página 268 até a página 272. Nós vamos trabalhar essas páginas. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento das cidades brasileiras. Hoje nós vemos a cidade do Rio de Janeiro, né? Vamos falar da nossa cidade. Uma cidade grande, uma cidade com muitos habitantes e outras também, como a cidade de São Paulo, a cidade de Belo Horizonte e outras mais. Sendo que o que a gente vê hoje não se via no passado. Hoje nós temos construções modernas, hoje nós temos serviços urbanos prestados à população. No passado não era bem assim. E isso só foi possível ao longo do tempo, né? Que as cidades, elas sofreram transformações ao longo dos anos, ao longo do tempo. Quando nos nossos estudos, no módulo 1, nós vimos o bairro de Botafogo, né? A fotografia desse bairro de Botafogo numa determinada época e na época atual. A gente viu que esse bairro sofreu transformações. Assim, não foi diferente com as cidades. As cidades, elas foram se transformando ao longo do tempo. E por quê, tia? Qual foi a necessidade que as cidades tiveram para que elas pudessem se transformar? O aumento da população. Então, as cidades, elas tiveram que se organizar, se transformar, crescer de uma forma para atender a população que estava crescendo. Mas como assim, tia? Como a população cresceu de um período para o outro? A população das cidades, elas crescem por quê? Porque as pessoas sentem a necessidade de buscar melhores condições de vida. Ou em busca de quê? De trabalho. Então, muitas pessoas saíram do campo, como nós vimos em outros estudos em geografia, que as pessoas saíam do campo para as cidades em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida e vinham para as cidades. Então, isso fez com que as cidades aumentassem o seu número de habitantes. Então, para atender às necessidades dos habitantes, as cidades foram se transformando, foram se modernizando, construções foram feitas para atender à necessidade da população, como construções de escolas,
construções de pontes, viadutos, túneis, hospitais. Então, tudo isso foi feito ao longo do tempo. Então, quando vocês em especial, vocês veem a cidade de vocês, como a cidade do Rio de Janeiro, linda, maravilhosa, no passado ela não era assim, tá? Então ela foi se transformando ao longo do tempo de acordo com as necessidades da população. E isso, tá? Aconteceu, esse início da transformação aconteceu justamente nos séculos, no final do século XIX para o século XX, que as cidades começaram a crescer porque nas cidades, aqui no Brasil, nas cidades brasileiras, começaram a instalação das indústrias. Então, como o campo estava sendo mecanizado, né? Ou seja, a mão de obra do campo estava sendo substituída pelas máquinas, então muitas pessoas vinham para as cidades para trabalhar justamente na oferta de emprego que as indústrias estavam dando. E também o crescimento do comércio. E isso foram fatores, essas atividades econômicas foram muito importantes para que hoje as cidades que nós temos aqui, as cidades brasileiras, pudessem crescer, se transformar e se modernizar, tá? Então, vocês hoje vão ler as páginas 268 até a página 270, onde nós falamos sobre isso, onde vocês vão ver que as cidades, elas foram se modernizando, e conforme elas foram crescendo, elas foram se modernizando, vários serviços públicos foram dados à população que no passado não se tinha, como água encanada, como luz elétrica. Nada disso se tinha no passado. E hoje nós temos aí, né, rede de esgoto, água tratada, nós temos serviços de transportes, né, que a gente vê aí os metrôs, os trens, os transportes urbanos, como os ônibus, né, que a gente está falando aí, são transportes urbanos que trafegam nas cidades. No passado não era bem assim, né? Tudo era mais difícil. Os bondes, quando a chegada da luz elétrica, os bondes que eram puxados a tração animal foram substituídos por bondes elétricos. E hoje nós temos aí, né, os metrôs, os trens. Olha que maravilha, olha como as coisas foram se modernizando. E tudo isso foi muito bom para quem? Para a população. Então, vocês farão a leitura e vocês verão o que a tia está falando. No passado, a luz, que hoje é elétrica, no passado não era não, sabia? No passado, as ruas eram iluminadas pelos lampiões. Então, em determinado horário, vinha o acendedor de lampião, acender o lampião das ruas para iluminá-las. E isso mudou também o modo de vida da população, que antes, em uma determinada tinha determinada hora para se ficar na rua, e com a chegada da luz elétrica, isso já mudou, né? A rotina das pessoas já começou a mudar. Então, vocês vão ver aí isso,
tá? Então, na página 268 até a página 270, vocês irão ler. Depois, vocês farão as páginas 271, 272 e lá atrás a página 276, para nós fecharmos aí o livro de história, tá bom? Daqui a pouco a tia volta para nós fazermos a correção, tá bom, gente? Eu sei que vocês estão aí cheios de energia, então vamos aproveitá-la, tá bom? Então, um beijo, qualquer coisa é só chamar.